amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje, Sexta-feira Santa, é um dia bem propício a nós a refletirmos sobre a paixão. Praticamente ela foi toda aqui explicada e pausadamente explicada, mas agora, hoje, sobretudo, e amanhã também, se pode meditá-la profundamente. Eu gostaria, se me permitem, fazer um pequeno parênteses aqui. Da tarda Idade Média até aqui, se insistiu muito na parte cristã e na piedade cristã, no aspecto da compaixão, do compadecimento. Os fiéis chamados a se compadecerem, a assumirem praticamente a atitude de Nossa Senhora das Dores. Foi quando a festa de Nossa Senhora das Dores se tornou, na igreja latina e ocidental, uma festa popular. Isto é, os fiéis cristãos, até hoje, através de encenações não litúrgicas, paralitúrgicas, são convidados a entrar no drama da paixão. Hoje, por exemplo, em praticamente todas as cidades brasileiras existem as famosas procissões do enterro. Não é? Isso. E são procissões que, muita gente, que levam a muitos, não é verdade? Agora, eu gostaria de refletir um pouco criticamente sobre isto, sem naturalmente desconsiderar. O que se deve ter cuidado é não transformar a reflexão, a meditação da paixão numa espécie de dolorismo intimista. Ou seja, o que Jesus espera de mim é que eu seja capaz de derramar eu também 3 lágrimas. E me compadecer e beijar uma imagem sua crucificado ou depositado num sepulcro. Quem pensa assim, e são muitos que pensam assim, até de certa maneira pastoral, leva o povo a um certo dolorismo, a um certo compadecimento, se esquece de que Jesus morreu por determinados valores. Jesus, a paixão, os evangelistas colocam a paixão no final do evangelho. E a paixão foi sendo preparada por uma série de escaramuças, de choques, de desencontros entre Jesus e aqueles líderes religiosos. Agora, aqueles líderes religiosos eram piores ou melhores do que nós? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eles eram como nós, mas acontece que Jesus mostrou um lado de Deus demasiadamente estranho. A tradição mosaica não sufragava a imagem de Deus que Jesus trouxe. Um galileu da Baixa Galileia, sem titulação, sem nobreza, pobre, ou pelo menos não da aristocracia, se mete a discutir, a persuadir, a corrigir Moisés, a entrar nos privilégios de Deus, a provocar incidentes do sábado, alguns deles desnecessários. Bem, claro que toda esta gente, que muitos daqueles judeus, para eles, a figura de Jesus era uma figura altamente intolerável. E acredito que muitos tenham condenado Jesus em boa fé, julgando prestar um belo serviço a Deus. Afinal de contas, Deus podia se contradizer tanto. O Deus que estavam acostumados a ler, a ouvir, o Deus que receberam na infância, não era exatamente o que aquele judeu ambulante marginal andava pregando, andava insistindo. Não era. Como é possível ter que entrar por um desvio
tão grande como este para se encontrar com Deus? E onde fica a gloriosa tradição bíblica que recebemos dos antepassados? Haja vista, se compararmos hoje, se alguém aparecesse criticando a Jesus, a ressurreição e tudo mais, Escute, como seria isso? se Jesus hoje viesse, tudo que nós fazemos concretamente na igreja em nome dele seria ipso facto abençoado e ratificado. Seria? Será? É preciso. Mas eles então não tinham maneira de detectar em Jesus o enviado de Deus? Estavam completamente incapazes disto? Bom, eram estúpidos, eram limitados, eram com mente estreita, como muitos de nós também somos nas coisas de Deus. Porque na nossa busca de Deus, quantos ídolos apareceram? Quantas vezes nós tivemos que riscar do mapa a nossa imagem e trazer uma outra, que depois não serve mais também? Não existe encontro com Deus sem busca de Deus. E não existem buscas de Deus sem atropelos da nossa parte. Devido à nossa lentidão, devido à nossa miséria, devido à nossa estreiteza de inteligência, devido aos nossos limites. Esses aí não eram nem melhores e nem piores do que nós. Mas o Deus que era conhecido pelo povo naquela época era um Deus bravo, um Deus rancoroso, um Deus, como se diz... Este era o Deus que desde sempre se revelou nas páginas da Bíblia. Este era um Deus que sempre se revelou. Agora, de repente, alguém começa a fazer causa comum com pecadores públicos, com prostitutas, e ameaçando que esses aqui entrarão por primeiro no reino dos céus e os outros serão. Qual seria a nossa reação se nós fôssemos judeus daquela época? Teríamos sido favoráveis a Jesus ou, em nome de Deus, nós teríamos condenado Jesus? Mas passado a coisa, nós vemos que ele colocou as coisas no devido lugar, né? Porque Deus passou de vingativo ou de rancoroso a um Deus misericordioso. Mas isso aí supõe já o salto. E sem deixar de ser também. Isso, hoje é fácil falar isso porque você olha para trás. Você olha tem para 2000 anos de cristianismo. Agora, imagina daqui 50 anos. Olha o que se pensava teologicamente e exegeticamente há 50, 40 anos e o que se pensa hoje. Estão vendo? Então, era possível, eu acredito que era. E é verdade que houve no povo judeu quem seguisse Jesus. Mas deviam ser pessoas muito dóceis a Deus, abertas à ação de Deus e, sobretudo, pessoas de crítica também, capazes de enxergar o lado certo nas ações de Jesus. Mas não era fácil. Jesus não tomou um caminho colaudado pela tradição teológica de Israel. Ele se pôs contrário aos detentores do poder religioso que o julgaram e condenaram em nome de Deus, como um falso profeta e um profeta embusteiro. E como da cruz ele não saiu, se és filho de Deus, desce da cruz e creremos nele, aí está a maior prova, até os dias de hoje, para o outro lado, de que não era enviado de Deus. Se fosse de Deus, não teria tido aquele fim. Jesus lutou por valores. Jesus introduziu valores, os valores do reino de Deus, e morreu por esses valores. O que ele quer de nós não é propriamente a compaixão, as lágrimas, o choro, a emoção de que hoje o dia é propício. O que ele quer é decisão séria, uma vez que nós fomos batizados, isto é, mergulhados na sua morte, através do nosso batismo, que nós também empunhemos as armas que ele empunhou e lutemos também pelos valores pelos quais ele lutou. Isto é, o advento do reino de Deus, ainda que seja preciso
derramar o sangue e, ainda que seja preciso, desvestir-nos de muitas visões ultrapassadas, insuficientes, que temos do próprio Deus. Não sei se me tornei claro aqui. Claro. Para mim foi claro, não sei se chegou lá mesmo. Realmente é uma questão. Infelizmente, eu acho que a igreja, na sua pastoral, e sobretudo na pastoral do dia de hoje, tem que insistir nesse aspecto. O mais importante não é chorar ou se comover diante do Cristo morto. Ele está ressuscitado. Mas eu acho que para quem vai hoje, na celebração de hoje, não é possível alcançar isso. Isto que o senhor falou se dá ao longo da vida do cristão católico. É ao longo da vida que a gente vai aprendendo a separar o que é fé da devoção. Porque senão, sabe, nós elevamos a luta de Jesus a uma luta metafísica, o que não está errado, não. Mas fica simplesmente no nível metafísico. A morte de Jesus foi uma luta entre o mal e o bem. Ah, bom. Mas se foi apenas uma luta metafísica entre o mal e o bem, onde ficam as responsabilidades humanas? Onde ficamos nós? Ficamos marionetes do bem e do mal, joguetes? E quem foi Caifás? E quem foi Anás? E quem foi Pilatos? Foram simples joguetes nas mãos de Satanás? Ou foram pessoas que colocaram aí a sua responsabilidade histórica também? E por que agiram desta maneira com Jesus? E ele também disse, eu não vim para modificar a lei, mas para adaptá-la, não é isso? Não. No texto de Mateus está aí uma frase atribuída a ele. Mas não quero entrar nessa questão agora, porque já estamos numa outra aqui delicada, né? Eu acho que é preciso recuperar o verdadeiro sentido da celebração da paixão. Ela não pode ser desligada dos valores pelos quais Jesus lutou até a morte. Então, padre, mas aí para esse povo, o povo que vai hoje, que é um povo de fé, um povo de devoção, atingir isso é difícil. Mas tem que ser feito um trabalho já, porque nós não temos o direito de deixar o nosso povo alienado. Exatamente. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Então, voltando. A meu ver, falta na pastoral da Semana Santa, longamente preparada através da Quaresma, na pastoral deste dia, este elemento de conscientização. Afinal de contas, por que estas multidões numa procissão de enterro, quando não irão na vigília pascal? Pois é. Aí vem uma questão catequética. Lembram-se da catequese? Foi passado isso ao longo desses anos todos? Fizeram catequese quando tinham 8, 9, 10 anos de idade? Como que foi essa trajetória até ali? Em que momento da vida se tomou consciência do tríduo pascal? O máximo que fazem é acompanhar uma imagem de Jesus ao cemitério ou enterro. Mas qual é a finalidade? Não estou criticando, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não deva fazer, não. Mas como se deve fazer? Com que espírito se deve fazer isto aí? E é o fim, simplesmente, colocar Jesus no sepulcro? Como nós assistimos ou participamos, por razões sociais, de enterro de tanta gente? Qual a finalidade ali? Não, o que se espera de uma pessoa que está sendo levada ao cemitério? Nada. Hoje, por exemplo, o senhor deve participar da celebração ou fazer a celebração. Tem condições de falar isso para o povo hoje, na homilia, por exemplo, da celebração? Tem. Desta forma? Tem. Não posso dizer que não tenha. Não, tem, mas vai resolver? Não vai. Bom, porque se eu faço homilia numa igreja, é claro que... Não, sim, mas hoje não cabe. O povo vai se entristecer até. Vai dizer o que o padre está falando. E, no entanto, isto aqui é importante. Claro que é. Isto aqui é importantíssimo. Porque o que Jesus quer não são pessoas de lágrimas fáceis, não são pessoas de emoções fáceis e não são pessoas de resignadas.
Jesus quer pessoas ativas, trabalhando ativamente em igreja, em comunidade e dentro de si também, pelos valores pelos quais ele lutou. Ele quer isso de mim. Claro, certamente. Quer isso do telespectador e de todos nós. Mas estamos dispostos a fazer isso? Agora. Aí nós começamos a mudar de campo. Agora. Existem pessoas que, por fazerem isto, foram até a morte. Esses são os verdadeiros mártires. Esses são aqueles que realmente imitaram a paixão de Jesus. A começar de Paulo. Quando ele, na carta 2 aos Coríntios, elenca todos os sofrimentos pelos quais ele passou. Em momento algum, Paulo acompanhou uma procissão do enterro, Paulo chorou, mas Paulo completou na sua carne o que era preciso completar nele com relação aos padecimentos de Cristo. E nós seguimos este exemplo? Ou simplesmente derramamos lágrimas e damos um beijo? Mas não podemos esquecer que Paulo era um homem que era inteligente, ele tinha razão, era um homem estudado, caridoso, justo, e que fez o cristianismo caminhar aí, né? Pois é, eu acho que o que se faz está bem, mas falta um ingrediente que não é acidental. Este aqui. Porque simplesmente o dolorismo, a compaixão, a lágrima, não é o caso. Eu acredito que não seja bem o que Jesus ressuscitado hoje espere de quem é discípulo seu. E que os nossos amigos telespectadores entendam que também isso emociona, e o senhor se emociona numa celebração dessa, eu também me emociono, porque o Tríduo Pascal, ele é alguma coisa que mexe conosco, mexe com o nosso coração, com a nossa fé, com a nossa devoção, mexe com tudo, mexe com esse todo, né? Saber desse momento eu acho, por exemplo, que começaria a entrar num caminho melhor quem caísse em si e descobrisse bem, mas na minha vida não existem realmente esses valores todos, não. Não há uma identidade entre os meus valores e os valores pelos quais Cristo lutou e morreu. Quero me converter, quero me confessar. Hoje é um bom dia de confissão. Sim. Este começa a entrar por um caminho melhor. E depois continuará se, como membro ativo de uma comunidade, ele ajudar uma igreja a ser uma igreja mais pascal. Então, importante o que o senhor disse aí. Se perguntar, né? Perguntar a si mesmo, quem sou eu diante disso? Que tipo de cristão eu sou? O que eu estou fazendo? Aí sim, eu acredito que é um bom caminho para se iniciar. Um caminho de conversão. É isso que eu gostaria de transmitir hoje, nesta Sexta-feira Santa aqui, não é? Para que não houvesse esse desequilíbrio. Alguém poderia me perguntar, mas os evangelistas não falam assim, não usam esse linguajar? Não, usam sim. Colocaram a paixão no final de toda uma redação de choques cada vez mais violentos entre Jesus e os judeus. Já dando a indicação de que onde termina isso, né? Exatamente. Onde termina? Exatamente. Na morte. Exatamente. Quer dizer, o que aconteceu com Jesus foi uma tragédia, mas foi uma tragédia que ele mesmo pôde prever, já com a decapitação de João Batista. Ele podia prever que ele ia ter esse fim. E, como eu disse no começo, nem todos aqueles que o condenaram estavam munidos de má intenção. Eu acho que houve esses também. Houve quem condenou Jesus por velhacaria, por simples interesse próprio, por manutenção do status quo, sem escrúpulos de consciência, sem se perguntar se aquilo
era alguma coisa que agradava ou desagradava a Deus, mas não posso dizer que houve pessoas também em reta consciência, julgando, como o próprio Jesus fala em João, capítulo 16, julgando prestar um grande favor a Deus. É verdade. Bem, nós temos ainda algum tempo. Exatamente, sim. Então, continuamos aqui o texto. 62. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E aqui Mateus começa a discorrer sobre a ressurreição, também num linguajar apocalíptico. Isto é, não é preciso ver isto aqui do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, não temos o que dizer. Deus simplesmente arrancou o cadáver de Jesus e o levou para a escatologia. Agora, como se descreve o indescritível? A pergunta é esta: como descrever o indescritível? Através desse linguajar imaginoso e apocalíptico também. O seu aspecto era como do relâmpago e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Ide já contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vos precede na Galileia. Ali o vereis. Bem. Vede bem, eu vô-lo disse. Bem, eu agora tenho que fazer diversas intervenções. Primeiro, o relato da paixão deveria necessariamente ser sequencial. Por quê? Eu não tinha sentido narrar a prisão de Jesus depois do julgamento de Pilatos. Ou narrar a crucifixão depois da sepultura. Tinha necessariamente, logicamente, que ser sequencial. Já não acontece a mesma coisa com os relatos da ressurreição. Não há possibilidade alguma, não há sequência entre eles, nos evangelistas. Não há possibilidade de harmonizar também os evangelistas entre si. Nós temos que distinguir aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o sepulcro de Jesus vazio, que não é a prova maior da ressurreição. Em segundo lugar, nós temos que analisar os textos desse sepulcro vazio, com essas aparições angélicas. Em terceiro lugar, nós temos que examinar as aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos e àqueles a quem ele apareceu. São diversas coisas que devemos fazer. Nós não podemos começar hoje, Sexta-feira Santa, porque está no final o nosso programa, mas no tempo pascal iremos fazer isto. Muito obrigado, uma boa e santa Páscoa, e não se esqueça, fazem Páscoa aqueles que também lutam pelos valores pelos quais Jesus lutou, viveu e morreu. Para estes, o Pai garante a ressurreição final também. Uma boa Páscoa a todos. Uma boa e santa Páscoa a todos.